babando. Ah, não tira a sua. Nossa, O que é isso aqui, então? Não é nada, isso aqui é um plástico. Aqui. Não. Vamos ler 2 Crônicas 15. Tá escrito assim, olha. A arca é levada da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, vamos orar antes da gente ler a Bíblia, porque tem gente que está voando demais da conta. Eu não tô voando. Vamos orar. Eu só fiz pra matar. Ele sabe Tem que um é. ano que eu tô fazendo isso, você não acostumou até hoje. Ou é porque os meninos estão aqui? não porque os meninos Tem daqui. 1 ano mesmo. Ah, Ele então. já tá na metade da vida. Vamos orar. Jesus querido, estamos aqui, A gente Senhor. não tá nem na vontade. Eu comecei a oração para falar com Deus. Tio, peraí, deixa eu ir lá. Eu não achei que ia precisar. Não achei. Já tem Hoje- Você faz isso, não? Sim. Hoje, meus meninos resolveram convidar visitante para poder ler a Bíblia. Tem 2 visitantes aqui. Tem um... Como é que é o nome? Um é que uma prima e a outra Como é que é o nome desse? A Ana e esse menino Lucas. aqui. Lucas. E o Emanuel. E o E meu Lemuel. outro convidado. E o Samuel que foi buscar uma tá vara. Samuel foi buscar uma vara porque a leitura bíblica aqui em casa só funciona com vara. Aí foi buscar a vara. Agora nós vamos orar ao Senhor para a gente poder concentrar na palavra de Deus. minha parte. Posso orar ou não como posso cortar a orar? parte. Jesus querido, eu te agradeço, Pai, por estar aqui licença. lendo a palavra do Senhor, com meus filhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que meus filhos, Jesus, possam entender o que for lido, porque, ô Senhor Jesus, a tua palavra é a melhor parte da nossa vida. A tua palavra nos edifica, nos ensina, nos corrige, nos chega mais perto do Senhor, porque através da tua palavra nós passamos a te conhecer melhor. Porque não tem lógica a gente conhecer a história de um livro que um autor escreveu sem ler. Então, Jesus querido, nós estamos aqui para ler, entender, conhecer a tua palavra, para nós nos aproximarmos mais do Senhor. Pai, enquanto eu estiver lendo a tua palavra, o desejo do meu coração é que gere fé na vida dos meus filhos, é que gere fé na vida das pessoas que esse vídeo alcançar. Jesus querido, que o Senhor Jesus possa fazer com que a mente dos meus filhos, a mente da Ana, a mente de quem ouvir a tua palavra, que possa estar centrada na tua palavra. Que às vezes, Senhor, quando nós começamos a ler a tua palavra, Jesus, às vezes o inimigo, ele entra na mente das pessoas e tenta roubar a atenção da tua palavra. E muitas vezes ele consegue isso. A pessoa voa, o pensamento vai para os afazeres, para as outras coisas. As crianças voam, ficam pensando em desenho, em brincadeira. Os adultos voam, ficam pensando nos afazeres. Senhor, repreende o inimigo da mente das pessoas quando a tua palavra estiver sendo lida. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, alguns teriam comichão, coceira no ouvido.
E eu estou vendo isso nitidamente. O Espírito Santo tem comunicado isso na minha mente. Nas igrejas, na nossa casa. Quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que o ouvido fica incomodado. A mente fica incomodada, querendo que acabe depressa. Senhor. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós estamos te pedindo. Eu quero, Jesus, que quando eu estiver lendo a Bíblia, os meus filhos prostem com lágrimas diante do Senhor, entendendo a tua palavra. Que teu Espírito Santo entra no coração e na mente dos meus filhos quando estiver lendo a tua palavra. Que eles fiquem comovidos pelo poder que o Senhor tem através da tua palavra. Pai, todo espírito de inquietação, em nome de Jesus, fora daqui. Tudo que está tentando roubar a mente dos meus filhos, fora daqui. Porque a tua palavra diz que tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é de boa fama, de boa índole, que ocupa o nosso pensamento. O pensamento nosso agora está sujeito ao teu Espírito Santo. E não tem para o inimigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que os meus filhos, Jesus, tenha gosto, tenha prazer na tua lei. E na tua lei eles possam meditar de dia e de noite. Pai, em nome de Jesus, toda brincadeira, tudo que não provém de ti, seja repreendido e que voltamos a nossa atenção para a tua palavra, Pai. Fica conosco, Pai. Amém. A Bíblia diz, Samuel, Lemuel, Manuel, que quando o pessoal... Só quando você tomou a varada, você parou de brincar, né? Eu lendo a Bíblia, eu tive que dar uma varada, porque não tem jeito. Não, você orando. Orando. Mas, mesma coisa, né? Falando com Deus. A Bíblia diz que quando... Lemuel, pode levantar sua cabeça agora para você prestar atenção. Depois, na hora que eu tiver... Em outra hora, você dobra a sua cabeça. Esdras, uma vez, foi ler a lei pro povo. No meio desse povo de Israel tinha bebê, tinha criança, tinha jovem, tinha adulto, e tinha velho e tinha velhinhos ouvindo a palavra. Olha para mim, faz favor, Lemuel. Olha para mim, eu estou falando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles ficavam de pé de manhã. Tia, mas ela tomou um brinquedo dele. Eu estou evitando de tomar. Estou querendo que ele tome atitude de largar sozinho. De manhã até a noite, eles ficavam ouvindo a palavra do Senhor de pé. Pé? De pé. O sol trincando de quente, eles de pé. Não acredito. A palavra de Deus é mentirosa? Por isso você não acredita? Não. Expressão de falar. A expressão de falar, né? Tá bem. Mas você acredita, né? E aqui, por acaso, algum dia, eu já coloquei vocês no sol e comecei a ler a Bíblia 6 horas da manhã e parei 6 horas da tarde? Nunca. 12 horas lendo a Bíblia? De pé? Não. Por quê? Que eu sento na mesa ou na cadeira confortável, mas assim, olha como cadeira massinha. E vocês não podem portar bem diante da palavra de Deus. Tá feita água de mim. Por quê? Por quê? Responde, Emanuel. Quando pegou a vara, ele cortou bem. Responde, Emanuel. Tô querendo ouvir isso. Responde, Ana Carolina. Você também tá portando muito mal. Você brincou. Risaiada, boba. Tá no momento de rir? Por acaso sou palhaça? Tem uma bola vermelha no meu nariz pra rir?
Eu tô falando coisa séria aqui, eu não tô brincando de palhaçada, não. Tô contando com piada aqui pra você rir. Responde, Emanuel. Dificuldade, a gente demora meia hora pra começar a ler a Bíblia. Na hora que começa a ler, vocês querem que acabe rápido? Ô, Emanuel, pega esse brinquedo, põe perto da televisão ali e não pega nele mais. Ok? Não pega nele mais. Se você pegar nele mais, eu vou te bater. Combinado? Uhum. Sem gracinha. A arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servir eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e de seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, meu olho tá coçando. Onde que eu parei? Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e de seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e de seu irmão 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías e o príncipe, e de seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e de seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Minandade, o príncipe, e de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Adoc, Ebiatai, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e disse: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que ele tenha preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim não fizestes, antes eles não fizeram assim, eles não santificaram, por isso Deus matou 2. O Senhor fez ruptura em nós, quer dizer, o Senhor fez um buraco em nós. Porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Como é que a pessoa se santifica, Samuel? Tá falando que é santificar. Como é que santifica? Eu acho que eu sei. Como é que é? Se encher do Espírito Santo. Isso mesmo, orando, obedecendo, isso mesmo, separando, né? E os filhos... Eu acho que é minha roupa ou é a cadeira. Que quando eu fui pro a cama eu parei de fungar. Então pode sair da cadeira, então. Senta ali, ó, no chão, ali. Quem sabe se melhor. Deve ser mesmo, você é muito alérgico. Tem que passar um vinagre nessas cadeiras. Vou passar vinagre. Observa e vê se para. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinha sobre si. Pegou outra coisa, Emanuel Elmer? E se você não portar bem, você não vai brincar. Você vai ficar de castigo. O Samuel disse que o dever seu é só brincar, então você vai deixar de cumprir seu dever. E disse Davi: os príncipes dos levitas que constituíram seus irmãos, os cantores com instrumento músico, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, de seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e o dos filhos de Merari, seus irmãos Aetam, filho de Cusaías, e com ele seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Bena e Jaziel, e Semiramote,
e Jeiel, e Uni, e Eliabe, Benaías, e Maacéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emon, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Eziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias, e Benaías, com alaúde sobre alamote. E Matitias... Melhorou, Samuel? E Matitias, e Elifileu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Esaías, com harpa sobre Seminite, para esforçar o tom. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amissai, e Zacarias, e Benaías, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciões de Israel e os capitães de milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levaram a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenenias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores também, Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetes e com símbolos fazendo sonido com alaúdes e com harpa. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou da janela e, vendo a Davi dançar e a tocar, o desprezou no seu coração. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. E acabando Davi de oferecer holocausto e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ações de graça e cântico de Davi. Samuel, quer ler? Vem cá pra você ler. Mas você não falou que ia ler? Já terminou? Não, você falou que ia ler, você quer ler? Falta quantos capítulos? Falta 2. Ação de graça e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministro, isto para recordar e louvar e celebrar o Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, Zacarias o segundo, depois dele, Jeiel, o Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaías, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaías e Jaziel, o sacerdote, continuamente com trombetes perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos de suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra, entre os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, a qual também a Jacó ratificou para estarem por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a Canaã, Quião da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal.
Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai-lhe entre as nações sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito para louvar. E mais tremendo é do que todos os deuses, porque todos os deuses das nações são vaidade, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor a família das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegre-se o céu e regozije-se a terra, e diga entre as nações, o Senhor reina. Brama o mar com sua plenitude, exulta o campo com tudo que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto venha julgar a terra. Louvai ao Senhor porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. E dizei, salvai-nos, ó Deus da nossa salvação. E ajuntai-nos e livrai-nos das nações para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no seu louvor. Louvado seja o Senhor Deus de Israel de século em século. E todo o povo disse amém e louvou o Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais Obed-edom com seus irmãos 68, a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Rosa ordenou por porteiros. E o mais Azadoc, o sacerdote, seus irmãos sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gideão. Para oferecer ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles Emã e a Jedutum, e os mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes, para louvar o Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente, ou para sempre. Com eles, pois, estava Emã e Jedutum, as trombetas, símbolos para os que faziam ouvir, e os instrumentos de música. Crônicas 16. E os instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Tá vendo como que Deus agrada instrumento e música? Então se foi todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar sua casa. Davi deseja edificar um templo e Deus não permite. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, quer dizer, debaixo de tendas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tem no teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Porque todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste. E diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz o nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para que o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. Nunca mais o debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias que ordenei juízo sobre o meu povo Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, quer dizer, quando você morrer, para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente, quer dizer, o teu filho depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino.
Então, este me edificará, este construirá uma casa para mim, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Quem era o filho de Davi que edificaria uma casa? Salomão. Salomão, muito bem. Mas só que o pai de Davi é Pai de Davi? Nem eu. Aí, a oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que tu falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e aproveste-me segundo o costume dos homens com essa exaltação, ó Deus, Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita ao teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti. Olha o que Davi falou, Manuel. Manuel, ninguém há como tu. Onde que eu estava? E não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E há como teu povo Israel, única gente da terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome como coisas grandes e temerosas, lançando as nações diante do teu povo que remiste do Egito. E tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. Tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, as palavras que falaste ao teu servo e acerca da sua casa seja certa para sempre e faze como falaste. Confirma-se com efeito e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, ele está orando. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Amém? Amém. Eu vou orar. Você vai orar? E depois que eu orar, eu vou ir pra rua, tá? Brincar, né? Ok. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu dia. Obrigado pelo pão de cada dia, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Abençoe meus primos da minha família, por favor, Pai. Cubra nós com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.